Você está certo de questionar, e as coisas só andam quando a gente questiona, a gente se indigna e se posiciona. Por isso que a gente precisa, por exemplo, eu enquanto professora, e num momento como esse a gente precisa trocar ideias, a gente precisa convergir na nossa subjetividade, a gente precisa criar elementos comuns de referência para contrapor o que é o senso comum. Então, na verdade, para alguns, isso que eu estou chamando de senso comum aparece às vezes como uma ideologia, um conjunto de ideias, né, que é como a gente pensa. Mas o Estado tem na polícia o braço da repressão, né? É exatamente a polícia, o corpo que tem o direito de exercício da força legítima, né? Obviamente que numa sociedade desigual de classes como a nossa, o Estado, para manter a ordem, que significa manter esta ordem desigual, né, vai usar a sua polícia também no sentido que é injusto, se a gente entender a justiça como a busca dessa inserção igualitária dos cidadãos, né? Por isso a sua manifestação faz sentido, mas são as contradições dessa sociedade, desse projeto democrático burguês, né? São as contradições e, de fato, o movimento social pode trazer dores de cabeça para o status quo, para a autoridade constituída, para a forma como a política está, a dinâmica que está estabilizada, é a contradição dizer dinâmica estabilizada, mas vamos dizer mais ou menos como os poderes estão posicionados. Então, não tem solução para isso que você coloca, eu entendo por esse viés essa questão que você trouxe. A Luma falou que achou interessante quando eu mencionei que nós vivemos uma passagem da situação do cidadão para o cliente na nossa relação como Estado, e queria que eu pensasse um pouco sobre a questão dos direitos e deveres. De fato, a ideia de que todo direito remete a deveres é uma ideia, entendo eu, do compromisso, do cidadão envolvido com o seu lugar como parte de uma comunidade política, né? Então, quando ele é visto como cliente, como consumidor de serviços e um número para ser gerido no equilíbrio desse status quo, ele é deixado de fora desse compromisso com essa comunidade política. Ele entendo eu, diminuído, né? Tratado como, por exemplo, a menoridade, né? Significa que é lido, significa como o indivíduo que é menor de idade é que ele ainda não está qualificado para participar efetivamente de decisões políticas, né? Às vezes para votar, por exemplo, para participar de outros fóruns. Então, esse movimento de transformar o cidadão em cliente, para mim, é um movimento que torna o indivíduo minoridade. É um movimento de minoridade. Eu não sei a palavra aqui que eu quero, acho que eu estou inventando um neologismo, mas que diminui, né, diminui a nossa capacidade política de intervenção, diminui o espaço para a nossa ação política. E aí os movimentos sociais são calados, como falou o Sidney, ou às vezes pior, criminalizados, né? Os indivíduos que estão lutando, reivindicando, às vezes são presos, são identificados como líderes de quadrilha, etc. Então, o espaço da política, nesse sentido, recua, de fato, diminuído. E a cidade é o fórum, o lugar da política, historicamente. É o lugar onde acontecem as reuniões, as ruas são tomadas pelas manifestações, é o lugar onde está o poder, é a sede do poder administrativo, a sede do Estado, então é onde se vai, se briga, se disputa, e é o lugar do encontro, porque a cidade é onde aglutina, aglomera, né? As pessoas se encontram, as diversas reivindicações, a diversidade social está presente na cidade. Essa riqueza, ela é esvaziada, de certo sentido, no seu conteúdo político, com essa transição do cidadão para o cliente, no meu ponto de vista. E a Terezinha falou para mim a pergunta sobre o cidadão consumidor voraz e os impactos, né, no meio ambiente.
É muito curioso esse tema, Terezinha. Eu sou da área de geografia, a gente está acostumado a pensar sobre o meio ambiente, né? E, de fato, vivemos num mundo que chegou, acho que, no limiar aí do consumismo, no sentido de usar de forma abusiva e desperdiçar recursos diversos da natureza, e, enfim. Curiosamente, os impactos causados por essa voracidade começam a preocupar os próprios capitalistas, os próprios empresários, os próprios principais beneficiários por esse consumismo, né? Tem aparecido com certa frequência na imprensa uma série de questões, por exemplo, em torno do aquecimento global e os fóruns internacionais para discutir isso, o que fazer, mas eu tenho acompanhado com mais atenção os investimentos que estão aparecendo hoje em torno da questão ambiental, como nicho de mercado, né? O investimento que é ambientalmente correto. E isso tem crescido absurdamente e tem indicado para mim que essa sociedade consumista, contraditoriamente, porque essa raiz consumista leva ao desperdício, ao uso abusivo dos recursos, ela está se pintando de verde. Isso significa para mim que vão inventar novos produtos mais ecologicamente sustentáveis, vão inventar serviços onde você conservar o que está deve ser remunerado. Isso já está acontecendo, né? Então, em função de uma ameaça real de colapso do planeta, o sistema econômico está se ajustando e, muito brevemente, a gente vai ter muito mais presente, visível, essas ações nessa direção, porque os investimentos, as inovações, a pesquisa nessa área está aumentando absurdamente. Pesquisa para desenvolver tecnologias alternativas, tecnologias de fixação do carbono, mercado de carbono, tecnologias para limpar o rio que poluiu não sei como, e etc. Então, sua preocupação faz todo sentido, mas chegamos num momento tão especial que os empresários capitalistas estão também despertando para o potencial econômico dessa preocupação que é da sociedade.